Você já se perguntou o que são as emoções? Ou se o que você sente é igual ou diferente do que outras pessoas sentem? Se você conhece o que é o behaviorismo, você já ouviu alguém dizer que nós, behavioristas, desprezamos os sentimentos das pessoas? Nesse vídeo, vamos conversar a respeito do que são as emoções e vamos descobrir também que os behavioristas sabem sim valorizar o amor. Olá pessoas, eu sou o Fábio, sou psicólogo e mestre em Ciências do Comportamento. Se esse é o primeiro vídeo do canal que você assiste, sinta-se à vontade para descobrir as playlists do canal e cogite se inscrever nele também. Temos diversos vídeos sobre psicologia, behaviorismo e análise do comportamento, então dê uma conferida. O behaviorismo radical é a filosofia que embasa a ciência da análise do comportamento. E é muito comum você se deparar com críticas a essa filosofia que, na verdade, não condizem com a realidade. Uma dessas críticas diz respeito a nós desconsiderarmos as emoções das pessoas, que nossas análises são frias ou coisas do tipo. Acontece que, no senso comum e em outras áreas da psicologia, existe a noção de que os sentimentos são diferentes dos demais comportamentos e, principalmente, que os sentimentos podem causar um comportamento. É aquela história de que alguém chorou porque estava triste ou que alguém sorriu porque estava alegre. Perceba que o sentimento de tristeza e alegria é colocado como sendo o que produz o comportamento de choro e o de sorriso. Para nós, behavioristas radicais, os sentimentos não têm uma natureza diferente dos demais comportamentos. Assim, a tristeza não pode produzir o choro, pois ambos, tristeza e choro, são comportamentos. E comportamentos não podem produzir outros comportamentos. Mas dessa noção de que as emoções são comportamentos, para dizer que o behaviorismo radical desconsidera as emoções, aí não faz muito sentido. Esclarecido isso, vamos entender juntos o que são as emoções para a análise do comportamento. As emoções humanas envolvem dois aspectos em conjunto. Um primeiro aspecto que é mais fisiológico e um segundo aspecto que é puramente verbal. Para começar pela parte fisiológica das emoções, temos que entender que as emoções são respostas respondentes, ou seja, são comportamentos reflexos, que podem ser, em alguns casos, incondicionados, ou seja, inato, ou podem ser condicionados, ou seja, aprendidos ao longo da vida das pessoas. Para entender mais sobre os reflexos, temos esse vídeo no card aqui ao lado. Entender as emoções como respondentes significa dizer que elas são respostas no organismo que são eliciadas, ou seja, produzidas por estímulos ambientais. Essas respostas podem ser privadas ou públicas, sendo que as respostas privadas só podem ser acessadas pela pessoa que está emitindo elas, enquanto que as respostas públicas podem ser observadas por outras pessoas. Imagine uma situação em que você é surpreendido por um barulho muito alto. Esse estímulo inicia respostas que comumente nós chamamos de medo. Isso significa dizer que você terá uma série de respostas fisiológicas que vão te preparar para uma situação de luta ou fuga. Essa série de respostas normalmente são privadas, ou seja, somente você será capaz de sentir essas respostas. Mas também poderá ocorrer respostas públicas, como um sobressalto, sudorese, contração musculares, entre outras respostas. Esse conjunto de respostas públicas e privadas são as emoções que nós sentimos. E por conta do condicionamento respondente, que é atrelado à história de vida de cada indivíduo, cada pessoa vai ter respostas emocionais únicas. Únicas no sentido de intensidade, ou seja, algumas pessoas reagirão de formas mais ou menos intensas a estímulos parecidos, mas também no sentido de qual resposta será emitida. Por exemplo, alguns estímulos podem iniciar o que chamamos de nojo em algumas pessoas, enquanto que inicia prazer em outras. Vide alguns fetiches que existem.
Entendido o aspecto mais fisiológico das emoções, ainda nos resta entender o aspecto verbal. Acontece que nós, seres humanos, somos seres sociais. Nesse sentido, se torna muito importante identificarmos o que está passando dentro da pele das pessoas, ou seja, identificar as respostas privadas que outras pessoas estão sentindo. Imagine o quão desafiador seria para pais criarem os filhos sem conseguir saber o que eles estão sentindo, sem conseguir saber se estão com dores, tristes, felizes, doentes ou coisas do tipo. Ou então, o quão desafiador seria para a reprodução da espécie, se nós não conseguíssemos identificar o que agrada ou o que desagrada os parceiros. Uma forma de superar esse desafio é modelar respostas verbais que expressem as respostas privadas. Assim, desde que você nasceu, a sociedade foi lhe treinando a relatar como que está se sentindo. Há diversas formas de se realizar esse treino e isso pode ser algo de um vídeo futuro. Deixe um comentário aqui dizendo se você quer ou não isso. Mas o que é importante percebermos é que os cuidadores vão ensinando as crianças a relatarem o que estão sentindo, sem ter acesso a esses sentimentos propriamente dito. Por exemplo, os pais podem ver a criança com um ralado no joelho e, a partir disso, presumir que a criança está sentindo dor. Com base nisso, eles tentam ensinar a criança a dizer que está sentindo dor, independentemente de quais respostas privadas a criança esteja sentindo de fato. Assim, a depender do ensino do relato das emoções, pode acontecer de uma criança estar sentindo respostas privadas com baixa intensidade, mas aprender a chamar isso de dor, enquanto que outra pode aprender a chamar de dor somente quando a intensidade for muito alta. E eu trago o exemplo da dor por ser algo que parece ser mais palpável. Mas tente imaginar como seria para ensinar alguém a relatar sentimentos mais complexos. Por exemplo, qual a diferença entre tristeza, angústia e frustração? E como ensinar alguém a diferenciar esses sentimentos sem ter acesso ao que a pessoa está de fato sentindo? É por isso que é tão difícil encontrarmos consenso quando falamos de sentimentos. É por isso que a ansiedade que uma pessoa sente é diferente da ansiedade que outra pessoa sente. Ou então, é por isso que às vezes nós nos sentimos tão confusos quanto a qual sentimento estamos tendo. Os sentimentos são comportamentos fundamentais da existência humana e nós, analistas do comportamento, levamos isso em consideração em nossas análises. A questão é que, conhecendo o processo de nomeação dos sentimentos, aliado com a percepção equivocada de que sentimentos produzem comportamentos, o nosso foco em psicoterapia não é voltado para saber com exatidão qual o nome que melhor descreve os sentimentos das pessoas. O nosso foco é auxiliar o cliente a discriminar as diferentes emoções que ele sente, independentemente de qual o nome que ele dá a essas emoções. E, principalmente, encontrar quais são os estímulos ambientais que eliciam esses sentimentos. Só assim as pessoas serão capazes de modificar o próprio ambiente, a fim de modificar então o seu comportamento. E como comportamento está incluso as ações do indivíduo, bem como os seus sentimentos. Dito tudo isso, agora é a sua vez de me dizer aqui nos comentários qual é o sentimento que a análise do comportamento elicia em você. Se quiser se aprofundar mais nesse tema, consulte a bibliografia indicada no comentário que está fixado. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo e eu espero te ver de novo em breve. Até mais!